Pessoal, boa noite a todos e a todas que nos assistem aqui hoje, que nos acompanham, né? Vou passar alguns recados aí, compartilhem, né, com seus colegas, ative o sininho das notificações, curta o canal do CRP no YouTube, né, dá um like, para receber as notificações ao vivo, isso é importante. Então, temos bastante material interessante aí no nosso canal, então procurem nos acompanhar aí. E, como eu disse, uma boa noite a todos e a todas, e agradeço aí, né, a companhia de vocês aí conosco hoje à noite. Tenho aqui comigo, vou começar as apresentações aqui. Tenho aqui comigo a Marlise Alves, contadora, o CRC 02 1191 /O, dígito 0. Ela é contadora e acadêmica de psicologia, é apaixonada, né, Marlise, pelo comportamento humano e por ajudar aí as pessoas a evoluírem. E para aprofundar essa paixão, a Marlise, ela cursou pós-graduação em psicodrama em 2014 e educação financeira em neurociências para docentes em 2016. Ela é sócia fundadora da MM Contabilidade, Consultoria e Coaching em 1997 e sócia da Agile Gestão Financeira 2020. É palestrante, autora do livro GPS da Evolução Financeira, coautora do livro Atitude Simples, Resultados Extraordinários e organizadora do livro Mulher Contabilista, Salto para o Futuro. A Marlise também é uma defensora do empreendedorismo, olha para isso como uma profissão, né, Marlise? Há de ser dona de negócios e por isso criou o podcast também, DonaCast 2021. Também temos aqui com a gente o Dr. Alfran Marcelo Ribas Freitas, advogado do CRP, OAB 41970B. Passo a voz aí para os meus colegas, né, que aqui estão, para também cumprimentar o público, Marlise, Alfran, fiquem à vontade. Quero agradecer a ti, presidente Adriana, né, por essa oportunidade e também parabenizar o Conselho Regional de Psicologia aqui de Santa Catarina por trazer esse tema para o público. Eu, como contadora aqui na minha empresa de contabilidade, a gente pega o outro lado aí da profissão, né, tantas e tantas que querem se regularizar dentro da psicologia e muitas vezes não sabem esse caminho. Então, acho que estreitar esses laços e trazer esse conteúdo é da maior relevância para os psicólogos em geral, para entenderem principalmente essa questão que muitas vezes causa um arrepio aí nos psicólogos, né? Que é a questão burocrática, impostos, é difícil mesmo, mas aqui vai ser de uma maneira bem didática, bem simples, para que quem está do outro lado, acompanhando a gente hoje, ou quem vai ver esse vídeo no futuro, possa realmente entender de uma maneira prática, objetiva e direta. Então, muito obrigada por esse convite. Boa noite, presidente Adriana. Boa noite, dona Marlise. Boa noite a todos os psicólogos e psicólogas aí do nosso estado. É uma honra, uma satisfação muito grande poder estar aqui, né? Poder de pertinho ouvir o que a Marlise tem para dizer para a gente, né? O empreendedorismo hoje sem dúvida nenhuma, é um dos assuntos mais relevantes que tem, né? E a classe dos psicólogos, né? E a gente acompanha isso, né? Vem criando novas empresas e esse número vem aumentando a cada ano. Então, é um conteúdo que, sem dúvida nenhuma, vai servir para muita gente. E fico como coadjuvante e para também querer aprender um pouquinho contigo aí. Vamos nessa, então. Posso compartilhar aqui já, então? Sim, Marlise, só eu vou deixar também um recadinho, que temos aí a assessoria de comunicação nos acompanhando no chat do canal do YouTube. Então, a gente vai receber as perguntas, caso, né, tiverem dúvidas lá, através
da assessoria de comunicação, então fiquem à vontade, né, para também, após a apresentação, fazer os questionamentos aí referente a esse tema, tá? E o Alfredo também, depois ele entra, após a sua apresentação, com as normativas do Conselho em relação à inscrição do CNPJ, ok? Ótimo. Obrigada, Marlise, fique à vontade. O que eu estava dizendo é que a gente não tem acesso ao chat, só que o assessor de comunicação vai nos passar as dúvidas. Mas mesmo assim eu quero motivar que quem está nos acompanhando possa escrever, porque depois eu vou lá olhar, tá? Podem escrever lá qual é a cidade que vocês estão, se são aqui de Santa Catarina, se são de fora do estado, e também se vocês atuam na psicologia clínica, se é uma psicologia organizacional, se são funcionários, enfim, vão comentando ali para a gente ir acompanhando. Depois eu vou entrar para ver. Então, acho que faz parte aqui. Psicologia e empreendedorismo, né? São dois temas que muitas vezes eles se casam e outras vezes eles estão bem afastados. O propósito aqui da palestra é ensinar sobre finanças e negócios de uma forma simples e prática e ajudar principalmente os psicólogos e as psicólogas a potencializar também os seus ganhos olhando, né, como fazer essa economia de tributos, principalmente, né? Pagando seus tributos de uma maneira prática e organizada e também legal. Então, como é que vai ser? A gente vai passar principalmente por 3 temas. O primeiro tema é empreendedorismo, depois a parte da legalização da atividade autônoma, como que eu faço para pagar esses impostos adequadamente, e depois como pagar menos impostos legalmente, né? Não vamos falar nada que não esteja na legislação, não é nada que, isso é um jeitinho, de forma alguma, é uma forma simples e prática de pagar menos impostos e regularizar aí a situação. Eu começo citando aqui sobre empreendedorismo, inclusive eu peguei esse conceito aqui do Sebrae, onde a gente tem o que é empreendedorismo, né? E a resposta é a seguinte, que empreendedorismo é a capacidade que uma pessoa tem de identificar problemas e oportunidades, desenvolver soluções e investir recursos na criação de algo positivo para a sociedade. Por ser um negócio, pode ser, né, um negócio, um projeto ou mesmo um movimento que gere mudanças reais e impacto no cotidiano das pessoas. E aí, se a gente for ver esse conceito de empreendedorismo, principalmente essa última frase que eu li aqui, pode ser um negócio, um projeto, ou um movimento que gere mudanças reais e impacto no cotidiano das pessoas, a gente vê que a psicologia se encaixa aqui diretamente, né? Quantas mudanças e impacto no cotidiano das pessoas que a psicologia faz aí no seu dia a dia. Por outro lado, tem outros conceitos aqui também. Essa é uma citação do site conceito.de, de 6 de maio de 2013, que eu coletei ontem. E diz o seguinte, que os especialistas defendem que os empreendedores devem contar com certas capacidades para ter sucesso. Flexibilidade, dinamismo, criatividade, garra, energia, espírito de iniciativa, sacrifício. Trata-se de valores necessários, uma vez que os empreendimentos enfrentam todo tipo de dificuldade e quem está à frente deve estar em condições de se adaptar a uma realidade sempre em evolução. Gostei desse conceito, porque ele mostra ali algumas capacidades que o empreendedor precisa ter. E se a gente for puxar aqui para o lado da psicologia, o psicólogo, que também trabalha por conta própria, ele também tem que ser flexível, ele tem que ser dinâmico, ele tem que ser criativo, ele tem que ter energia, tem que ter garra, tem que saber que muitas vezes tem sacrifícios, sim, dentro da profissão, mas que isso tudo vai fazer com que ele mude essa realidade, né, que está sempre em evolução. Então, as características empreendedoras, elas não existem só para quem tem uma loja, não é só para quem tem uma super empresa, ela é também para quem trabalha por conta própria, para quem quer ter um consultório, quer captar clientes ou pacientes, né, como alguns chamam clientes, outros chamam pacientes, mas quer fazer essa captação, quer atrair novas pessoas para os seus atendimentos. Isso faz parte de uma veia empreendedora. Então, por que não pensarmos nesse empreendedorismo como sendo uma possibilidade de atender mais pessoas, de ajudar outras pessoas com a sua psicologia, né? E, bom, Adriana e Alfran, a hora que vocês quiserem me interromper, fazer alguma pergunta, colocação, fiquem à vontade, tá? E aí eu trago um outro conceito que eu gosto muito, né, que é o conceito de negócios, porque esses dias eu gravei um podcast com uma psicóloga aqui do estado, né, e ela brincava assim comigo, que negócio, Marlise? Negócio parece um troço, busca aquele negócio lá, né, e a gente ria com isso. Mas o conceito da palavra de negócios, né, lá da etimologia, ele vem de trabalho, atividade e ocupação.
Do mesmo site do conceito.de, eu gosto bastante desse conceito, que ele diz que trata-se da ocupação, da atividade ou do trabalho que se realiza com fins lucrativos. Então, se eu tenho um consultório de psicologia, se eu atendo com psicologia clínica, com psicologia jurídica, com psicologia do trabalho, com tantas áreas de psicologia, se eu atendo e eu realizo isso com atividades com fins lucrativos, então eu tenho um negócio em mãos. Então, eu sou uma empreendedora, tenho um negócio e preciso encarar isso da melhor forma possível como sendo um negócio. E ali embaixo tem ainda o significado de negócio que veio do dicionário, né? Então, empreendimento comercial, industrial, financeiro, comércio, loja, empresa. Geralmente essa é a nossa primeira ideia, né? Tem que ter uma sede física, tem que atender o público, tem que vender alguma coisa. Mas também é aquilo que se faz, se realiza uma atividade, uma ocupação. Se formos pensar assim, nós como psicólogos, eu como futura psicóloga, ainda não sou, mas dentro da atividade de psicologia, nós temos sim uma atividade, uma ocupação, é algo que se faz, que se realiza. Então, estamos dentro também dessa categoria de negócios. Até aí, tudo bem? Ok. Dúvidas e comentários podem deixar no chat, que daqui a pouco a gente vai ver. E aí vamos entrar, então, mergulhar um pouco mais a fundo. O que acontece, né? Por que muitas vezes esses dois temas, essas temáticas são separadas, né? Parece que tem um abismo ali do lado. Um dos pontos que eu quero trazer aqui é a questão relacionada às crenças. E eu trouxe aqui algumas frases simples, só para a gente... eu não sei se aconteceu por aí, mas por aqui, de vez em quando, eu escuto esse tipo de frase. Ah, mas eu já sou muito velha para empreender, hoje eu sou jovem demais para empreender, eu não tenho tempo para pensar em negócios, para pensar nisso, eu só quero atender aqui no meu consultóriozinho bem simplesinha, não quero pensar em outras coisas. Ah, mas tem que ter sorte para ter sucesso dentro do empreendedorismo. Ah, eu não quero aprender sobre, isso é muito difícil. Ou até as crenças relacionadas a dinheiro, que muitas vezes aparecem, né? E aparecem em todas as nações, não é uma exclusividade só nossa aqui do Brasil. Como o dinheiro não traz felicidade, dinheiro é a raiz de todo mal, se ficou rica porque roubou, infelizmente essa é muito comum aí de acontecer, ganhar dinheiro é difícil, e aí essas crenças fazem com que a gente não queira muitas vezes se ver como uma empreendedora, como uma dona, como eu costumo dizer, né? Uma dona do seu negócio. E aí eu acabo me escondendo ou dando um passo atrás e não encarando isso como sendo uma oportunidade de modificar a vida de alguém, de eu ter uma qualidade de vida e de olhar para isso de uma outra forma. Então, quero abrir um pouco esses horizontes, o que tem aí dividindo essa psicologia do empreendedorismo. E o segundo ponto que eu já trago aqui é a questão de visão de futuro, que eu acho que é bem importante para a gente definir qual é a nossa decisão frente a este negócio, e quando eu começo a visualizar o meu futuro, eu sei que se eu quero expandir, se eu quero ter muitos clientes, se eu quero ser uma profissional reconhecida, se eu quero ter uma clínica, enfim, que atenda muitas pessoas, se eu quero ter um grupo de profissionais trabalhando comigo, essa visão de futuro, ela vai juntar essa psicologia também no empreendedorismo, para que a gente tenha interesse em legalizar o nosso negócio. Por isso que eu trago essa introdução para pensarmos o seguinte, não, se uma pessoa me diz assim, né, não, eu não quero legalizar, eu quero ficar sempre na informalidade, não tenho interesse nisso, ok, qual é a visão de futuro dessa pessoa? É ficar pequenininho, ela não vai crescer o consultório dela de psicologia, até porque hoje a gente tem tanto N cruzamentos que fazem, né, cruzamentos aqui de Receita Federal, de Fazenda Estadual, Prefeitura, que fazem com que a gente tenha que deixar essa parte legal mais correta. Mas se essa visão de futuro te traz para algo maior, para te ter realmente o teu nome reconhecido, ser uma profissional de respeito no mercado, imagino aqui que esse seja um assunto do teu interesse. Então, fica mais um pouquinho aqui com a gente para a gente já entrar nesse tema. Dentro da parte de visão de futuro, eu trago aqui algumas perguntas. Se você que está assistindo quiser printar a tela ou então guardar essas perguntas aí para responder depois, pensar nesse negócio em psicologia para um futuro próximo, né? Então, eu gosto muito dessas colocações aqui, porque elas nos dão o norte de onde a gente quer chegar, e aí eu posso tomar decisões hoje, pensando nesse futuro aí que vem pela frente. Então, como fazer valer essa visão de futuro aí da psicologia, né? Primeiro, imaginar-se daqui 5 anos, eu gosto sempre desse prazo. 5 anos hoje, a gente está gravando esse vídeo ao vivo hoje, dia 6 de setembro de 2022, 5 anos é 6 de setembro de 2027. Espero que estejamos por aqui para rever esse vídeo
e verificar se conseguimos chegar nessa visão de futuro. E aí, o que a gente começa? É imaginar, assim, como é que vai ser o meu negócio em psicologia no período de 5 anos, como você imagina, sem colocar nenhum tipo de limitação. Então, quantos pacientes que eu vou ter, se eu tenho uma clínica física ou se eu atendo virtualmente, se tem outros profissionais que trabalham comigo, qual é o nicho que eu atendo. Isso tudo faz parte desse desenho de negócio dentro da psicologia. Esse empreendedorismo, ele tem também essa visão de futuro, né? De como que eu vou fazer isso acontecer. Qual é a percepção que você deseja, ali a segunda pergunta, qual a percepção que você deseja que o seu cliente, o seu paciente tenha aí do seu negócio ou do seu papel profissional? Nossa, estava ministrando um workshop no sábado e teve uma das pessoas que disse, nossa, eu quero que daqui 5 anos a minha clínica de psicologia tenha outros profissionais e seja referência em luto dentro do estado de Santa Catarina. Então, é um posicionamento forte que te dá um norte. Então, é uma clínica, tem outros profissionais, valor de faturamento ela já tinha em vista, né? Quanto que estaria vendendo ou quanto que estaria recebendo de honorários da psicologia durante esse período. Enfim, tem todo um desenho de projeto a partir dessa direção, que começa hoje. Começa hoje com o teu atendimento. Se ela está pensando lá no luto, lá na frente, ela tem que fazer uma especialização agora, tem que começar, talvez, a divulgar um pouco mais esse trabalho, verificar onde é que estão os enlutados para se aproximar um pouco mais desse público, né, oferecer conteúdos, enfim, tem aí uma trajetória. Quando a gente olha para isso com o olhar do empreendedorismo, a gente consegue traçar um passo a passo possível. E aí tem outras perguntas aqui que você pode fazer, né? O teu negócio em psicologia atende quem? Quem é esse público atendido? O que você vai fazer de diferente para atrair esse público, né? Essas perguntas aqui, elas são perguntas de consultoria de negócios, que a gente pode adaptar se a gente enxerga o nosso fazer em psicologia como sendo um negócio dentro daquele conceito que eu apresentei, né? Um negócio com fins lucrativos, é uma atividade profissional, uma atividade de ajuda e, consequentemente, algo empreendedor. E aí, abrangendo, será que eu vou atender daqui 5 anos somente local, presencial na minha cidade? Será que eu atendo nacional? Será que eu atendo internacionalmente? Posso crescer ainda mais? E duas perguntas finais aqui, antes de ir para a parte mais prática, que é assim, ó, quais são as maiores conquistas que você vai celebrar ao longo desses 5 anos e quais as principais dificuldades vai ter enfrentado e superado? Porque se a gente vê a psicologia como uma ação empreendedora, e eu entendo que eu tenho um local a chegar, né, um desejo, um objetivo com o meu consultório, eu preciso saber também que eu vou passar por dificuldades, vou passar por desafios e que vou ter enfrentado e superado. Muitas vezes esse enfrentamento é aprender sobre impostos, talvez, que é o nosso objetivo central aqui. Outros é aprender a ter um posicionamento, a aprimorar o seu atendimento, aprender a lidar com os honorários dentro da psicologia, a conseguir cobrar a tabela que a FENAPSI oferece. Enfim, são tantos desafios que a gente tem por aí que faz parte dessa visão empreendedora. É quando a gente sai do papel, né, do papel da psicóloga clínica ou da psicóloga organizacional, daquela que está a técnica da psicologia jurídica, para uma outra cadeira, que é a cadeira de empreendedora. Então, é pensar sobre essa atividade profissional sem estar sentada exclusivamente na cadeira da técnica. E aí, para isso, eu gosto muito do livro O Mito do Empreendedor. Eu acho que ele não está aqui, senão eu até mostrava, que traz os três aspectos do empreendedor, né? A gente precisa ser técnico do negócio, sim. Então, essa psicóloga, esse psicólogo precisa saber daquilo que está fazendo. O empreendedor, ele tem que ser visionário, que é isso que a gente está falando, então ter essa visão. E o terceiro ponto do empreendedor é aquele administrador, que tem que dar conta do recado de fazer isso funcionar. E é com esse administrador, que eu imagino que está aí do outro lado também, que eu quero conversar, porque a gente vai falar de uma parte prática de tributação. Então, falamos brevemente sobre empreendedorismo, sobre negócios, sobre esse olhar para o futuro. E aí, se realmente você quer se regularizar, se você quer entender um pouco mais dessa parte tributária, a gente vai passar para lá agora. Adriana, Alfran, comentários, dúvidas, concordam, discordam, como é que tá por aí? Tá ótimo, Marlise. Eu acho que tu deu um conceito muito, muito objetivo, né, do que é a gente. E
nesse campo do empreendedorismo e no papel de administrador, né, que muitas vezes o psicólogo ele não se coloca, né, nesse papel. Ele meio que tem um pouco de aversão às vezes, né, até Sim. nesse sentido. Mas acho E que até porque já tem tanta coisa do papel do técnico para fazer, né? isso mesmo. Meu Deus, ele tem que ir para a supervisão, ele tem que entender do caso clínico, ele tem que fazer várias coisas. Então, é mais um papel? Né? Exato. Alfredo, não sei se queres Mas falar algo também. gostaria, mas tem também um outro ponto que eu achei muito bacana, muito relevante e muitas vezes a gente, enquanto profissional, não se dá por conta, né? Que é o que esperar do futuro. O que se quer daqui a 5 anos, daqui a 3 anos, daqui... E é uma pergunta que a gente acaba, eu estava ouvindo, realmente a gente acaba não se fazendo, né? E isso faz com que a gente não tenha um projeto de futuro, Isso. né? Então, essa reflexão, ela é fundamental para que o profissional continue evoluindo na sua trajetória, né? Perfeito. Exatamente. E porque se eu não tenho um projeto de futuro, eu não vou ter isso aqui que está na tela, que é o meu foco. Então, eu preciso desenvolver esse projeto de futuro, saber o que eu quero realmente dessa minha profissão, dessa ocupação, se eu quero transformar uma clínica, se eu quero fazer um espaço com outros profissionais, enfim, tem que ter essa clareza para valer a pena eu pagar o meu imposto hoje, né? Parece que é uma coisa não tem a ver com a outra, tem a ver com a outra, né? Hoje eu atendi um cliente pela manhã em mentoria de um outro segmento, ele tem uma loja em outro estado, e ele tem uma parte tributária a ser resolvida ali, né? Tem algumas questões tributárias que ainda não estão resolvidas como deveriam. E aí, como contadora, né? Eu sei que naquele momento eu estou no papel de consultora, mas como contadora me dá uma palpitação, né? Eu disse, meu Deus, e agora? E a pergunta que geralmente eu uso com ele é assim: tu vai conseguir crescer a tua empresa se tu continuar nesse formato de pagamento de impostos? E ele me respondeu hoje que ele não conseguiria. Então, a ação que ele saiu depois da mentoria foi justamente conversar com o advogado, conversar com o contador que ele já tem lá no estado dele, para entender como ele pode fazer esse processo se tornar simples e viável para o negócio dele, sem perder o foco do crescimento. Então, acho que essa é uma questão que não é exclusiva do psicólogo, né, da psicologia, é uma questão do empreendedorismo mesmo, de quem tem uma atividade. E aí eu quero falar uma coisa também, que no workshop que eu conduzi no sábado, foi bem interessante, porque a gente fez uma apresentação, todo mundo em pé, uma leitura ali do grupo, né? E aí eu perguntei, quem tem um negócio, dá um passo à frente. E aí fui eu e mais uma, né? A gente estava em 12 ou 15 pessoas. Fui eu e mais uma. Daí eu perguntei, quem trabalha como autônoma, né, dentro da psicologia? Aí foi todo o grupo. Para começar a perceber que realmente a visão entre negócios e psicologia ainda está muito afastada, principalmente aqui para o caso da psicologia clínica, né? Estou trazendo aqui na parte clínica. Mas se eu tenho um espaço que é meu, se eu atendo vários clientes, né? Os clientes me pagam direto, se eu não tenho um empregador me pagando, se eu não tenho um salário fixo todos os meses, se eu pago as contas do consultório, eu tenho um negócio em mãos, que precisa ser administrado, inclusive, separadamente da minha vida pessoal. As minhas contas do consultório são umas e as contas da minha casa são outras. Precisa ser totalmente separado. Assim como se fosse da área de RH, se fosse da área jurídica, enfim, tantas áreas dentro da psicologia, né? Mas eu preciso separar o que é do meu negócio, e aí aqui entre os impostos, que a gente já vai falar, do que é da minha vida pessoal. Então, passa por esse olhar também. Ok, bom, vamos falar então. Quando a gente fala de negócios legais, eu gosto de falar negócios legais porque parece que um negócio bem legal, mas o legal ali é de legalização mesmo, né? Existem 3 palavras que geralmente eu escuto e que são sinônimos, principalmente quando tenho essa fala com grupos de psicólogo. Burocracia, aversão, e aí, claro, se tem burocracia e tem aversão, muitas vezes tem sonegação. Por quê? Se eu acho muito burocrático e não quero legalizar, ou se eu tenho aversão a isso, eu odeio, não gosto, isso me incomoda, me deixa mal, eu estou no campo do meio, eu estou na sonegação se não está acontecendo de maneira como deveria ser.
É pesada a palavra sonegação? Mas se eu não estou pagando os impostos, eu estou nessa categoria, né? Se eu não estou fazendo meu recolhimento adequado, estou sonegando, e aí entra toda uma discussão, inclusive sobre os valores, né? Quais são os meus valores? Quais são os valores que eu quero passar para os meus clientes, para os meus pacientes? Enfim, eu já ouvi alguns casos em que psicólogos dizem, mas eu combinei com ele sem nota. Opa, né? Vamos conversar sobre isso. Não existe a coisa de combinar sem nota, porque está no direito de quem recebe essa prestação de serviço receber um documento fiscal, uma nota fiscal, um recibo, e mesmo assim, se eu, como psicóloga, não der para o meu cliente e ele fez um Pix na minha conta, ele declara pelo Pix e tá tudo certo para o cliente. Né? Então, é muito ilusório achar que não, eu fiz um combinado e eu não vou declarar. Até porque o cruzamento da Receita Federal é automático. Então, eu, como cliente, agora me colocando aqui no lugar de cliente ou paciente, e eu estou pagando a minha psicóloga, por exemplo, chegou na época da declaração de imposto de renda, o que eu vou querer? Eu vou querer declarar, porque quando chega no contador, o contador vai perguntar, escuta, tu não tem médico, dentista, psicólogo, fisioterapeuta para a gente lançar? Porque isso vai deduzir do teu imposto de renda. Aí é óbvio que as pessoas saem catando esse tipo de recibo. E aí, se ela fez um Pix, ela fez uma transferência, independente se esse profissional emitiu um recibo ou não, ele pode utilizar isso na declaração de imposto de renda. Então, lá na declaração de imposto de renda da minha psicóloga, vai estar lá que eu paguei R$5.000 no ano de 2021 que a Marlise pagou, né, para psicóloga fulana de tal, R$5.000. Ok. Então, o meu CPF está com o CPF dela conectado. Se essa psicóloga não declarar, é só uma questão de tempo para a Receita Federal mandar uma cartinha dizendo, olha, o CPF da Marlise, 952-258, alguma coisa, declarou que te pagou 5 mil. Isso é verdade? Né? Ele vai questionar e vai já mandar uma cartinha com o cálculo dos impostos, incluindo aquele valor na declaração. Então, o cruzamento ele é muito automático e a gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso. Então, aqui, riscando, né, burocracia, sonegação e aversão, a gente tem que legalização faz parte do negócio. Eu gosto muito de pensar que se eu tenho um negócio aqui no Brasil, eu preciso seguir as leis do Brasil, porque, afinal de contas, regras existem. Se eu quero brincar disso, então eu tenho que saber as regras. Lá em casa, o Márcio, que é o meu marido, o Matheus e a Manu, que são os meus filhos, eles jogam xadrez, os três. Não jogam assim com frequência, de vez em quando desentocam lá o negócio do xadrez, o jogo, né? E aí sentam na sala para jogar. Já tentei aprender várias vezes, só que é tanta regra aquele xadrez que eu fiquei pensando, mais uma regra para mim? Não. Vou ficar fora do xadrez. Então, eu não brinco de xadrez, eu não jogo xadrez, porque eu não quis entender das regras. Agora, se eu participar de um campeonato de xadrez, não dá, porque eu não consigo nem sentar na mesa para brincar de nada, que eu não sei mover aquelas peças. A mesma coisa quando a gente está fazendo um negócio, e aqui na psicologia, voltando aqui, né, negócios, empreendedorismo, a gente também está fazendo negócio, então a gente precisa entender o básico das regras. Não precisa entender regra igual contador e advogado, não precisa, mas o básico a gente tem que saber para justamente pagar os nossos impostos adequadamente. Até aí, tudo bem? Eu vou entrar aqui, então, para quem que a gente paga os impostos? Porque a primeira dúvida é assim, tá, já entendi, então, que eu tenho que pagar impostos, eu moro no Brasil, eu tenho um negócio no Brasil, eu tenho um negócio em Santa Catarina, eu tenho um negócio em Florianópolis, eu quero pagar tudo certinho, mas para quem que eu pago impostos? Eu retirei essa imagem da internet, do portal tributário, e aqui é bem interessante da gente pensar. Temos os impostos federais, então, a nível de Brasil, Receita Federal do Brasil, temos os impostos estaduais e temos os impostos municipais. Qual é o imposto que eu vou pagar aqui federal como psicólogo? Vou pagar o imposto de renda e eu vou pagar o INSS principalmente, que é a contribuição previdenciária. Contribuição social sobre o lucro líquido, vou pagar? Não, só se for uma empresa relacionada a lucro presumido ou lucro real, que não é o nosso caso aqui. Tem outros ali também que não entram. FGTS eu vou pagar se tiver funcionário, sim. Se eu tiver funcionário contratado, aí vou ter FGTS. Mas, em linhas gerais, eu vou pagar para a Receita Federal o imposto de renda e para a Previdência Social o INSS. Esses são os meus dois impostos principais. Para o governo de estado aqui de Santa Catarina, que é o nosso caso, né? Eu pago algum imposto?
Não, eu não vou pagar, porque o que tem ali é o IPVA, que é o Imposto sobre Carros, que não tem nada a ver aqui com a atividade de psicologia, e ICMS, que é Imposto de Circulação, que é do pessoal do comércio, e só, Imposto Retido na Fonte ali não é esse caso, a gente está no Imposto de Renda lá do federal, mas eu tenho os impostos municipais, que é o imposto sobre serviços de qualquer natureza. Então, a gente tem, na verdade, o pagamento aqui da psicologia, são três estruturas centrais. Então, para quem que a gente paga? A nível federal, que é a nível Brasil, eu tenho, então, a Receita Federal, que eu vou ter que pagar o imposto de renda, se eu estiver pagando na pessoa física, e a Previdência Social, que me garante não só a aposentadoria, eu botei a imagem dessa senhora ali sobre a mesa, fazendo contas, mas não é só a aposentadoria ali da senhora, que ela está programando. Em caso, por exemplo, de um auxílio maternidade, né, a psicóloga engravidou, ela tem direito ao salário maternidade se ela tiver uma previdência social em dia. E auxílio doença, às vezes eu conto que uma vez eu tenho uma cliente ainda que há uns anos atrás, acho que faz uns 10 anos mais ou menos, ela foi na praia do Campeche, aqui em Florianópolis, tomar banho de mar no verão. E o pé dela entrou na areia e veio uma onda forte e derrubou ela no chão e ela quebrou um ossinho do pé, que ela teve que fazer uma cirurgia e ficar 4 meses imobilizada, sem poder trabalhar. Foram 4 meses que ela recebeu pela Previdência Social, né? Então, às vezes, ocorre algumas coisas, algumas intercorrências que tu não vai conseguir atuar como tu atuas, vai ter alguma intercorrência ali, e a Previdência Social serve como esse seguro, né, para que tu fiques aí esses 4 meses segurado dentro desse auxílio-doença. Então, a nível federal, Receita Federal, Imposto de Renda, Previdência, INSS, e a nível municipal, coloquei até ali uma fotinho da Prefeitura de Florianópolis, a gente vai pagar o imposto sobre serviços e a legalização desse negócio. Então, para eu atender aqui no município de Florianópolis, eu tenho que bater lá na porta da prefeitura e dizer assim, prefeitura, deixa eu atender no endereço tal, se for um espaço físico, né? Deixa eu atender no endereço tal, a prefeitura vai dizer, ok, pode atender lá, paga essa taxa e tá tudo liberado. Ou não, vou atender num espaço virtual, ou então vou atender em 3, 4 consultórios diferentes, através de coworking, de parceria, mas a prefeitura vai te autorizar a trabalhar como psicólogo, como uma psicóloga autônoma, com autorização da prefeitura. O que acontece? Geralmente, eu pego aqui muitos profissionais que fazem até o recolhimento do INSS, do Imposto de Renda, através do Carnê-Leão, esquecem da Previdência e esquecem da Prefeitura. Então, esse composto aqui que está na tela, ele faz parte dessa regularização através do CPF, né? E das empresas também. A gente vai ter esses três impostos aqui a serem acertados também. Agora, a parte prática do como, né? A gente já sabe para quem a gente paga, como vai fazer esse pagamento. Então, o primeiro ponto aqui é que é possível se regularizar na pessoa física. Então, eu posso, sim, pagar todos os meus impostos pelo meu CPF, eu não tenho necessidade de criar um CNPJ para fazer o recolhimento dos impostos, desde que eu pague tudo aquilo que é devido, né? Então, eu posso fazer esse recolhimento. A tabela do imposto de renda que está válida é essa que está aparecendo na tela. Então, se eu tenho, por exemplo, um honorário daquele mês de até R$ 1.903,98, eu não vou ter imposto de renda para recolher. Agora, se eu tenho, olha lá embaixo, né, uma parcela acima de R$ 4.600, eu vou mostrar para vocês que isso é fácil de chegar dentro da psicologia, eu vou pagar 27,5% de impostos. Então, já começa por aí. Eu posso tributar na pessoa física? Posso. Devo? Nem sempre. Vou mostrar aqui para vocês através dos cálculos. Eu preciso entender que eu vou pagar imposto de renda e eu vou pagar também INSS. E aí, aqui no INSS, tem um ponto que é bem importante. Existe um plano normal de pagamento da Previdência, que é de 20% sobre o valor da remuneração, entre o salário mínimo e o teto do INSS. Eu já vou explicar com mais calma. Quem pode estar nesse quadro aqui do plano normal? Autônomos, segurados facultativos, que pretendem se aposentar por tempo de contribuição ou com aposentadoria superior a um salário mínimo. Então, eu pago esse plano de 20% sobre a remuneração e tenho direito a essa contagem de tempo de serviço. No meu caso, por exemplo, eu comecei a trabalhar muito cedo, eu comecei a trabalhar com 14 anos. Ainda não estou aposentada, acho que falta pouco.
mas isso porque mudou as regras da Previdência, mas já fiz 30 anos de trabalho. Então, eu recolho pelo 20%. Para mim, não compensa recolher por outro indicador que não faça essa contagem de tempo de serviço para que daqui a pouco eu me aposente. Então, essa é uma possibilidade. Segundo plano, que é o plano simplificado, ele propõe um recolhimento de 11% sobre o salário mínimo. Ah, é mais vantajoso? É mais barato. Só que só pode estar dentro desse plano os autônomos que não prestam serviço e nem têm relação de emprego com pessoa jurídica. Então, por exemplo, a psicóloga clínica que atende 10 pacientes no CPF, ok, ela pode estar aqui, mas se ela atender os outros 10 pelo plano e o plano pagar via CNPJ, ela não pode estar mais no plano simplificado. Então, ela cai no plano normal e ela precisa pagar 20%, e isso torna bastante caro essa parte aqui da Previdência, né? Então, eu acabei explicando, esqueci que tinha botado setinha aqui. Então, o plano simplificado é esse, de 11%, e aí tem esse outro plano que é para baixa renda e para o MEI, que não é o caso aqui em questão. Então, dentro da prefeitura, como eu mencionei ainda há pouco, tem as licenças, né, os alvarás e o imposto sobre serviços. Aqui na prefeitura de Florianópolis, a partir do momento que você faz a sua inscrição como uma profissional autônoma, a taxa da prefeitura é em torno de R$ 960, R$ 970 reais por ano. Então, esse valor ele é dividido em 12 e você vai pagando esse imposto aí todos os meses para a prefeitura aqui da cidade. Além disso, tem a taxa de licença para funcionamento, né, para começar esse processo. Prefeituras do interior geralmente cobram menos, a capital é um dos pontos mais caros aqui, né, para a gente estabelecer os nossos serviços. E o que eu quero trazer aqui é o seguinte: quando eu tenho um espaço físico, né, que eu vou atender dentro desse espaço físico, é importante lembrar que muitas vezes esse espaço precisa de regulamentação também. Se eu atendo plano de saúde, por exemplo, vai ter que ter licença da vigilância sanitária, que é exigido, vai ter que ter licença dos bombeiros, tem outras licenças para que esse espaço físico fique também adequado para aquilo que está se propondo. Então, entender que existem essas licenças a nível municipal é muito importante também. Essa é uma dúvida muito comum. Posso ser MEI? Né? Tem muito essa pergunta sobre a forma de constituição já de um CNPJ. Então, para a gente já ir pensando, ok, essa é a modalidade do CPF no CNPJ. O psicólogo pode ser MEI? A resposta é não, não pode ser MEI. Serviços de psicologia não estão dentro do rol de prestação de serviços do MEI, porque o MEI, quando foi criado, ele foi para profissões não regulamentadas, foi para o pipoqueiro, foi para o pedreiro, foi para o pintor, para as profissões que viviam na informalidade e não tinham uma opção de se regularizar. Então, não pode ser MEI. Agora, em contrapartida, você pode ter um MEI, por exemplo, para palestras. Se você dá uma palestra, se você ministra um curso, um treinamento que não é serviço de psicologia, e sim uma palestra como essa que eu estou fazendo, por exemplo. A gente poderia tributar através do MEI. Não tem nenhum problema com relação a isso. Tem um código que se chama Código Nacional de Atividade Econômica dentro do MEI para projetos de treinamento, de mentoria, isso pode. Agora, serviços de psicologia é vedado. Então, se você tem um MEI e entrega uma nota do MEI de serviços de psicologia, isso está errado. Tá? Então, não faça mais, a partir de hoje que você já sabe, tá? Só para deixar aqui bem claro. Agora, será que vale a pena ter uma empresa, né? Então, vamos pensar rapidamente sobre isso. Quando é que vale a pena eu deixar de tributar na pessoa física, no CPF, e mudar para uma empresa, constituir um CNPJ? Eu trouxe aqui alguns exemplos. Então, primeiro de tudo, a questão da forma, né? De que forma eu posso constituir? Então, eu posso constituir essa empresa como sendo uma sociedade limitada unipessoal de uma pessoa só. Eu abro essa empresa e eu tenho um CNPJ, ou eu vou constituir em forma de sociedade. E aí, sociedade, às vezes as pessoas perguntam, mas eu posso constituir uma sociedade com a fulana de tal para a gente pagar um contador só? Eu digo, tá, até pode, desde que realmente seja uma sociedade. Que vocês vão trabalhar juntas, que vão ter um projeto juntas, né? Que vão fazer alguma coisa em parceria. Se são duas pessoas individuais e realmente vai se juntar ali só por causa de economia na parte da prestação do serviço, não vejo como vantajoso. Depois o colega advogado pode até contribuir com essa parte, mas eu não vejo vantagem nenhuma aqui, né, doutor Alfran?
fato, não tem vantagem, realmente. Tem vantagem, e, aliás, tem desvantagens, pensando, inclusive, no litígio que vem na sequência, né? Porque a gente já sabe que quando se forma uma sociedade onde ela não existe de fato, né? Dali para frente é só litígio, né? E aí prejudica o negócio. Exatamente. Doutora Fran, litígio, pode traduzir para nós? Termo Desculpa. bastante de advogado. Desculpa, né? Litígio seria a briga, né? Seria a briga em Sim, si, a discussão. né? Fechou o negócio e agora, né? E agora, né? Quem é que fica com a conta? Ah, mas eu decidi que isso é bem comum, né? Sim. Não, mas o aluguel seria a pessoa A seria responsável, já a questão do pagamento do imposto tal seria outra pessoa, mas ela não pagou. Só que o problema é que isso reflete na sociedade, ou seja, nas duas pessoas, duas ou três pessoas, né? E no final das contas, todos pagam a conta, né? Exatamente. Então, muito cuidado aí. Tem a orientação de um bom advogado nisso, né? Nessas questões, porque ela é bem importante. Bom, aí, ok, né? Então, decidir ter uma empresa, quais são as opções de pagamento de impostos? Aí, se ainda há pouco a gente falou no imposto de renda, que era na pessoa física, agora a gente fala no Simples Nacional. E aí, o Simples Nacional tem uma modalidade que é vantajosa para a psicologia, mas além do Simples Nacional, é importante você saber que existe lucro real e lucro presumido, que aqui no caso de serviço de psicologia, a gente nem vai entrar, porque é para quando ultrapassa o limite do Simples Nacional, que hoje é 3.600.000, aí começa a valer a pena. Então, nesse caso, a gente não vai falar sobre isso, mas é preciso que você saiba que existe. Então, eu quero te passar aqui uma simulação prática de números. Então, a partir dos números, o que vale a pena? Será que é eu tributar na pessoa física ou será que é eu tributar na pessoa jurídica? Então, eu trouxe aqui um exemplo, que é o nosso exemplo 1, de tributação no CPF. Olha só, veja se não é possível acontecer isso aí no teu consultório de psicologia. Talvez você ainda não esteja aqui nesse exemplo aqui que eu te dei, e aí se está para baixo, você vai ver que ainda vale a pena continuar no CPF, mas talvez você esteja para cima. Então, olha só, o meu exemplo, 12 pacientes no mês, 4 sessões mensais a R$120 a sessão. Eu tenho aqui um faturamento, uma receita de R$5.500 por mês. Dentro disso, eu tenho despesas ali de R$1.000. Despesa de aluguel, de condomínio, de internet, algumas despesas que são dedutíveis dentro da modalidade do Carnê-Leão, que é a forma como a gente faz esse cálculo, e que entra aí dentro dessa simulação. Então, qual é a tabela que eu vou utilizar? Essa tabela que está aí aparecendo, né? Essa tabela do imposto de renda, sobre os 5.500 e aplicando esse cálculo aí dos 1.000. Então, vou pelo plano simplificado, porque eu só presto serviços aqui, esses 12 pacientes são CPF, não tenho nenhum vínculo empregatício com CNPJ, não recebo de CNPJ de ninguém, não tenho aluguel recebendo de empresa, não tenho nada. Então, aí nesse caso, eu posso atribuir o plano simplificado. Dentro desse plano simplificado, parece monstruosa essa tabela, mas ela é simples, tá? Não é para ninguém ficar arrepiado aí do outro lado. Olha só, essa simulação é como se fosse de janeiro até dezembro, com valores iguais e fixos. Então, 5.500 ali é o valor do faturamento, né, que a gente tem. O INSS é 11% sobre o salário mínimo, então eu vou pagar todos os meses R$ 133,32. Eu tenho uma dedução de livro-caixa de R$1.000, que é uma despesa, o que me gera uma base de cálculo do imposto. Pode ser que esteja muito grego, se estiver muito grego, vocês me falam, por favor, mas é o que gera uma base de cálculo para calcular um imposto de renda de R$ 4.366,68, um imposto de renda de R$ 346,37. Eu já simulei, inclusive, uma assessoria contábil aqui de R$200, só para vocês terem uma ideia. O que fica de tributação anual? Porque quando a gente pensa em impostos, a gente tem que pensar num ano, né? Não dá para pensar exclusivamente no mês. Eu quero trazer para vocês essa questão anual, para justamente vocês verem o comparativo anual. Então, esse quadrinho verde que está um pouquinho mais embaixo. Tributação anual da pessoa física. Faturamento. Recebi 66 mil, se foi tudo igualzinho de janeiro até dezembro. Paguei R$ 1.599,84 de INSS durante o ano, paguei imposto de renda de R$ 4.156,48, paguei o ISS lá da prefeitura, vocês se lembram, de R$ 980, investi aí na contabilidade o 2.400, total pago R$ 9.136, sobrou para mim R$ 56.863,68. O que eu quero trazer aqui com essa conta? Muitas vezes,
o empreendedor, a psicóloga, recebe os 5.500 e ela já está pensando o que ela vai fazer com 5.500. Então, ela já faz as contas do valor bruto. Mas se ela fosse funcionária de uma empresa e ela recebesse 5.500 de salário, ela teria uma dedução bem maior de INSS, ela teria uma dedução de imposto de renda, ela teria outros valores ali a deduzir, e ela não receberia esse valor líquido. Então, pensar como um negócio é pensar que vai entrar os 5.500 aqui, mas ele vai ter também esse valor ali para ser compensado e para chegar o líquido, né, do outro lado. Por outro lado, né, exemplo 2 aqui do CPF, se eu tenho um plano normal, 20% sobre o valor da remuneração, né, entre o salário mínimo e o teto, aí esse valor já aumenta e aumenta bem consideravelmente. A gente tem um líquido aqui nesse exemplo de 47.557,60, porque justamente é muito caro pagar o INSS sobre 20%. É muito salgado. Então, e é obrigatório, a gente não tem o que fazer. Se eu recebo de pessoa jurídica, né, se esses 5.500 é 3.000 de um plano que eu atendo e 2.500 de CPF, eu vou ter que pagar os 20%. E aí, mas eu não estou pagando o INSS, eu só recolho imposto de renda. Ok, lembra que é o mesmo órgão. A Receita Federal já fez outras vezes cruzamento de informação e mandou a cartinha para casa só para a pessoa recolher a Previdência Social. Então, muito cuidado aí com a Previdência Social. Esse é o valor, o exemplo 2. E o exemplo 3, se fosse um CNPJ, como que ficaria? Esse mesmo valor de 5.500, a gente teria aqui os valores de Simples Nacional, aqui a gente indica o anexo 3, tem um valor ali de Prolabore, que a gente explica depois, né, na contabilidade, mas tem ali um INSS que é pago, não se paga imposto de renda aqui, geralmente o valor da contabilidade é um pouco maior para fazer essa assessoria, mas a gente tem um líquido aqui de 53.657. Isso significa, né, que fazendo aqui o comparativo desses 12 pacientes, vale mais a pena a gente ter essa tributação em verde na pessoa física se eu conseguir me enquadrar dentro do 11%. Se eu não consigo me enquadrar dentro do 11%, vale a pena entrar já com uma pessoa jurídica, tem uma economia aí de praticamente R$6.000 por ano. Isso é um valor bastante considerável. Então, esse 5.500, ele é um limiar ali de estudo. Se eu consigo me adequar no INSS de 11, ok, continua na pessoa física, tá tudo certo. Agora, se não, aí a gente precisa conversar sobre um CNPJ, talvez isso seja mais barato para você do que se manter na pessoa física. E aí eu trouxe outro exemplo aqui, né? E olha só que interessante, né? São 3 pacientes a mais. Deixa eu ver se eu consigo aqui. A gente tinha 12 pacientes e aqui esse exemplo é de 15 pacientes. 3 pacientes a mais. Então, eu fechei 3 pacientes a mais, 4 sessões, R$120 a sessão, 7.200 de faturamento. Esse é o limite do CNPJ. Então, se eu estou aqui de 7.200 para cima, significa que o CNPJ vai ser mais vantajoso para ti. Se eu estou dos 7.200 para baixo, ainda tenho aí essa possibilidade, se estiver lá no campo do verde, né, no INSS de 11%, ainda vale mais a pena tributar na pessoa física. Parece complexo, parece difícil, mas ele é um cálculo que a gente pode demonstrar por números realmente se vale a pena ou não, né? Então, o 7.200 para cima, ele começa, olha só, se a gente for comparar ali o quadro rosa com o quadro em amarelo, são R$12.000 a mais que te sobra de impostos, né, em um ano. Isso quer dizer que é 1.200 a mais por mês. É uma economia tributária muito legal, né? E fazendo tudo certo, emitindo as notas certinho, pagando todos os impostos, deixando tudo redondo. Marlise, mas eu não quero fazer isso, porque imagina, eu ganho 86 mil no ano e eu fico com 72. Exatamente. Você está no Brasil, você tem um negócio no Brasil e precisa seguir as regras, né? Lembrando do jogo de xadrez, precisa seguir as regras do Brasil. E aí, para isso, a gente faz, né? De acordo com as regras do jogo. Bom, resumindo aqui tudo isso que eu trouxe, empreendedorismo é necessário saber onde quer chegar e que legalização faz parte aí desse jogo. A legalização da atividade autônoma é necessário identificar se é mais vantajoso recolher os impostos na pessoa física ou na pessoa jurídica. E eu digo também que é uma decisão. As escolhas são suas de decidir fazer essa regularização e as consequências também, né? Então, fazendo a regularização tem as consequências, sim, de dormir tranquilo, de pagar os impostos, mas não fazendo também tem consequência,
que são os riscos da atividade e de cruzamento de dados e de vir aí um boletim de impostos quando você não gostaria de gastar com isso. Então, é muito importante que seja feito essa parte aí, né? Vou abrir para dúvidas, mas quero deixar aqui na tela esse QR Code para quem está nos acompanhando. Tem um formulário ali de avaliação dessa fala. Se foi útil, se não foi, você vai ali. São duas perguntas bem rápidas. E enquanto eu deixo aqui na tela, eu quero passar aqui para o doutor Alfran, porque uma das dúvidas aqui que a gente tem, doutor Alfran, é com relação aos registros, né? De abrir o CNPJ, né? E agora, como é que funciona essa parte? A gente pode orientar para que procure direto o Conselho de Psicologia? Existe um prazo para fazer isso? Como é que é feito isso? Quero perguntar aqui para a presidente Adriana e para o doutor Alfran. Marlise, eu já vou passar a palavra para o Alfran, porque acho que esse é o objetivo de trazê-lo, né, para a gente conversar um pouquinho também sobre a normatização do sistema conselhos, mas esse tema que tu trouxe, essa explicação, ela vem acontecendo aí, esses questionamentos, por isso que eu trouxe esse tema, nas entregas de CIP. Então, nas solenidades de entrega de CIP, eu tenho sido muito demandada com esse tipo de pergunta, né? Continuo como pessoa física ou constituo uma empresa? E aí, não nos resta responder diferente do que consulte o seu contador, né? O que for melhor para você em referência a pagamento de impostos, ele vai saber lhe orientar. Então, acho que tudo isso que tu trouxe até então foi uma breve orientação, mas foi ótima, né? Porque deixou, assim, muito nítido, né? Em relação a valores, a pagamento de impostos. Então, foi muito bom. E agora, então, eu passo a palavra aí para o Alfran, para que ele explique um pouquinho dessa normatização, né, do CNPJ junto ao sistema conselhos. Bem, primeiro, quero parabenizar a Marlise. Eu acho que foi, como eu disse no início, era um assunto importantíssimo, mas não só para psicólogos, né, mas para todos os profissionais liberais. A conta, inclusive, é a mesma, né, dos 5.500. Então, realmente foi muito, muito vantajosa a sua fala, não só para os psicólogos, né. E, partindo dessa premissa de vantagem e não apenas para psicólogos, o Conselho de Psicologia, assim como os demais sistemas de conselhos, né, ele precisa fiscalizar não apenas o exercício profissional do seu profissional como pessoa física, mas também precisa fiscalizar o serviço que é prestado pelas pessoas jurídicas, né? E, inclusive, que a gente também fala muito para o profissional que nos pergunta, né, o fiscalizar não só a pessoa física, mas também a pessoa jurídica, requer estratégia. Então, é por isso que se torna importante e de fundamental relevância a inscrição dessa pessoa jurídica, porque a partir dela, a partir desse mapeamento que o Conselho faz, é que ele vai traçar a sua estratégia tanto fiscalizatória quanto orientativa, né? E trazendo agora apenas para o lado da pessoa jurídica, né? O que temos de regulamentação atual sobre pessoa jurídica? Nós temos, basicamente, duas resoluções do Conselho Federal. Uma delas é a 13 de 2019, que ela é específica para comunidades terapêuticas, e aí trata de questões mais técnicas, né? E a resolução, que é a que eu penso que deveríamos tratar um pouquinho aqui hoje, a 16 de 2019, que é a regra, que é a norma geral sobre inscrição de pessoas jurídicas, né? E aí, já falando da resolução 16 de 2019, qual é a premissa principal dela? A premissa principal é que toda pessoa jurídica que preste serviços de psicologia, seja como atividade principal ou como atividade secundária, está obrigada a fazer a sua inscrição junto ao sistema conselhos, né? E aí, quando a gente pensa, mas o que é pessoa jurídica? A pessoa jurídica é todo aquele ente que tem uma personalidade própria, né? Então, empresário individual,
cooperativas, associações, empresas de economia mista, empresas públicas, né? Toda pessoa jurídica, né, que tem uma personalidade própria precisa obrigatoriamente fazer o seu registro, a sua inscrição aqui no Conselho, desde que preste serviços de psicologia, seja como atividade principal ou como atividade secundária. Um outro exemplo que às vezes me perguntam OCIPs e ONGs também precisam? Sim. Se eles prestarem algum tipo de serviço de psicologia, obrigatoriamente, eles precisam fazer a sua inscrição aqui no Conselho, né? E aí vem dessa premissa vem uma segunda, que é, mas então, o que diferencia a inscrição é do mesmo jeito para todo tipo de empresa? Aí a resposta é não. Para aquela pessoa jurídica que tem como atividade principal a prestação de serviços psicológicos, a modalidade de inscrição é o registro. E para aquelas empresas aonde a atividade de prestação de serviços psicológicos é apenas de maneira secundária, aí a modalidade de inscrição é o cadastro, né? Com relação à atividade principal, é bem fácil da gente identificar, porque a gente vai localizar no contrato social das empresas, né? A atividade principal ali, então é fácil de direcionar isso para o registro. Mas o cadastro, e eu dou isso muito como exemplo quando eu converso com as pessoas sobre esse tema, é que, por exemplo, uma empresa que trabalha com transporte coletivo, a atividade principal dela, sem dúvida nenhuma, é o transporte coletivo de pessoas, né? Mas se essa empresa resolve criar, né, dentro da sua sede, um setor específico de psicologia para tratar da saúde mental dos seus funcionários, ela vai desempenhar a psicologia como atividade secundária. Ela está obrigada a fazer a sua inscrição aqui no Conselho, e isso vai ser na forma de cadastro. O terceiro ponto interessante, que eu acho legal de conversar aqui, é qual é a diferença do registro e do cadastro. Além da questão da atividade principal, né, ser ou não psicologia, a diferença é que as pessoas jurídicas que forem inscritas na modalidade cadastro terão que fazer o pagamento de taxa e anuidades. Já as pessoas jurídicas que forem inscritas no Conselho na modalidade, acho que eu me equivoquei, pessoas jurídicas que fizerem a sua inscrição no Conselho na modalidade de registro, né, onde a atividade principal é a prestação de serviços psicológicos, ela sim terá que fazer o pagamento, enquanto pessoa jurídica, de taxa e anuidades. As pessoas jurídicas que tiverem a sua inscrição na modalidade de cadastro, aí elas estarão isentas de taxas e anuidade. Essa é a grande diferença das duas modalidades. Não paga nada, então? É só fazer o cadastro? Não tem nenhuma taxinha, nada? Só fazer o cadastro, não tem taxa nenhuma. Esse conselho é bem bonzinho, tá? Não tem, comparado com outros. Mas tem mais um ponto que eu acho interessante também, que deve ser uma dúvida, inclusive, que devem tirar com a senhora. Antes disso, deixa eu só justificar. O sistema conselhos se importa muito em querer mapear, né? Então, muito mais importa para o conselho saber aonde essa empresa desenvolve sua prestação de serviço, ainda que de modo secundário. Isso para o conselho é muito bom, é muito importante, né? Para traçar sua estratégia de fiscalização, de orientação. Então, é isso que o sistema conselhos pensa atualmente, né? Mas tem mais um outro ponto interessante, falando em benefício, que é do empresário individual. O empresário individual, se ele prestar serviço de psicologia como atividade principal, ele obrigatoriamente precisa fazer a sua inscrição, e essa inscrição será na modalidade registro. Mas, embora seja na modalidade registro, que é a modalidade que seria paga, né, ou seja, teria a anuidade, o sistema conselhos entende que, por ele explorar de maneira sozinho a sua atividade, então ele estaria isento de fazer o pagamento das anuidades e da taxa, né, como pessoa jurídica. Ou seja, o empresário individual paga apenas como pessoa física, embora esteja obrigado a fazer o registro da sua pessoa jurídica.
E o nosso processo, ele não é um processo tão de inscrição, né? E falo de processo de inscrição, porque como somos uma autarquia, né? Todo pedido gera um processo, né? O nosso processo de inscrição, ele não é um processo muito longo, nem muito complexo, né? O interessado, né? Ele deve fazer o seu pedido, deve preencher um formulário, apresentar alguns documentos, né? Dentre eles contrato social, o seu alvará de funcionamento, fazer, né? Mais ou menos como acontece com todos os outros conselhos, né? Faz o pedido, entrega esses documentos para a secretaria do nosso conselho. A secretaria, né, faz a autuação, faz a primeira triagem de documentos, encaminha para a assessoria jurídica, que acaba examinando um parecer tanto sobre os documentos, quanto também opina pela modalidade a ser atribuída a essa pessoa jurídica, né, registro o cadastro. Por último, passa pela Comissão de Orientação e Fiscalização, que vai fazer toda a verificação técnica, né, da atuação daquela pessoa jurídica. E, por último, a diretoria daí, sim, né, faz o deferimento e indica também qual é a modalidade. Essa é mais ou menos o trâmite que temos aqui no Conselho. Provavelmente agora no chat do YouTube, lá embaixo, vai ficar descrito já o link para mais informações, né? Então, caso algum psicólogo, né, que tenha uma pessoa jurídica, queira, aqui nosso tempo é mais curto, né, mas caso ele queira se aprofundar no tema, nós temos uma página específica para tratar do assunto, bem completa, né, inclusive já está com o modelo lá, né, do preenchimento do formulário, indica as observações necessárias, né, dos documentos que são exigidos, e aí convido todos a conferirem lá também. Muito sucintamente, o que temos sobre inscrição de pessoa jurídica no Sistema Conselhos é isso, e fico à disposição para tirar a dúvida que precisar. Ligou agora. Eu tenho uma dúvida, doutora Alfran. Quando é atividade secundária, né, e que é necessário fazer o cadastro, o Conselho de Psicologia pede que se tenha um responsável técnico por essa atividade secundária dentro do contrato social? Excelente pergunta. Até eu tinha separado em algum momento para falar disso e acabei que passou, né? Mas sim, independente de ser registro ou cadastro, obrigatoriamente no formulário de inscrição, a pessoa jurídica precisa indicar um responsável técnico para atividade de psicologia. Entendi. Tem alguns casos de clínicas médicas que já são nossos clientes aqui da contabilidade, por isso que eu perguntei de ter atividade de psiquiatria, e aí junto tem atividade de psicologia como sendo secundário, né? Então já aconteceu da gente inserir realmente um psicólogo responsável para fazer o registro adequado dentro do CRP, né? Então não é registro, é cadastro. Isso. Uma outra questão importante é que esse responsável técnico necessariamente precisa ser psicólogo. Já tivemos algumas dúvidas, né, das empresas que estão fazendo o pedido de inscrição, e uma delas é essa, mas precisa ser psicólogo? Sim. Mas sim, e com cadastro regular, né? Exatamente, com cadastro regular. Sim, precisa ser psicólogo. Mas temos apenas um psicólogo, então é esse profissional que será o responsável técnico também. Eu só quero te parabenizar, Adriana, por trazer esse tema super atual aqui para dentro do Conselho de Psicologia, né? Me sinto lisonjeada aí por esse convite, obrigada por essa parceria, e me colocar à disposição mesmo do Conselho, quando tiver alguma dúvida, alguma necessidade, quem estiver acompanhando por aqui também pode entrar em contato comigo quando precisar. Tá certo? Muito obrigada. Obrigada, Marlise. Alfran, quer dizer algo? Presidente, é um grande prazer, uma grande honra poder de alguma maneira contribuir, né? Acho que o assunto, como eu tinha dito antes, é um assunto de fundamental importância para qualquer profissional liberal, e poder entender um pouquinho mais e até ter primeiras alternativas de por onde andar, para mim foi bem gratificante pessoalmente. Então, fico à disposição. O Conselho fica à disposição, né, por meio dos seus
de todos os seus funcionários. As dúvidas que os profissionais tiverem, por favor, nos perguntem, porque a gente está aqui para auxiliar. Ok, e como eu disse no início, né, a live ela fica gravada no nosso canal do YouTube, então é mais um material aí disponível para a categoria, e como vocês dois já citaram, de suma importância, relevante, né, para os tempos atuais em que a gente corre atrás da máquina, quer aí financeiramente também tirar o proveito da profissão, porque eu acho que faz parte, né, também junto disso. Então, agradeço, Marlise, a tua disponibilidade, como você mesmo disse, dessa parceria. Espero que a gente, né, possa se encontrar futuramente, e ao Fran também. Muito obrigada, né, por estar aqui com a gente, tirando as dúvidas aí dessa autarquia, né, das normativas referentes ao CNPJ, tá? Então, agradeço, e uma boa noite aí a todos e a todas que nos assistiram, e nos acompanhem aí nas nossas mídias.